Vamos fazer a Copa de todo mundo. Itaú, apoiando as mudanças que mudam teu mundo. Brahma, imagina virar sócio e melhorar o futebol. Johnson & Johnson, Listerine, limpeza profunda, hálito fresco. Viu sempre, use muito seu pré, economizando sempre. E Volkswagen, 60 anos de inovação no Brasil. O Brasil inovou em um lugar diferente de todos. E inovou sendo o cara mais jovem a ser campeão com a camisa da seleção. Aí a gente lançou o motor refrigerado a água. E esse cara inventou esse brilho. E hoje a gente continua inovando com LMV, Pacatu, Easy Open, Spider-Food, ACC, Dançante, Fadiga, Eco Comfort e muito mais. Logo na linha 60 anos de inovação no Brasil. Volkswagen no carro, Volkswagen na verdade. Muita gente se pergunta como vai ser a Copa. A Coca-Cola vai falar como ela não vai ser. Não vai ser só a Copa dos vencedores, dos perdedores, da celebridade ou do jogador galã. Isso é pouco. Muito pouco para um país que tem tanto. Né? Isso que aqui a gente vai fazer uma Copa de todo mundo, um país que vive de braços abertos. Porque o Brasil é o país de todo mundo, o futebol é o esporte de todo mundo e a Coca-Cola é a bebida de todo mundo. Juntos vamos fazer a Copa do Mundo da FIFA ser a Copa de todo mundo. I will be the sunlight in your universe. You just take my love while feeling something good. Baby, if I could change the world. Agora quem é sócio do seu time ganha desconto em Brahma. Bem-vindo ao nosso grupo. Um grupo de pessoas que, como você, ajudam a melhorar o futebol. E com isso, tem desconto em Brahma. Capu, tem um copo? Só taça. Sócio de desconto em Brahma. Imagina a festa. Você não viu nada. Vira com moderação. Cheirinho gostoso, cadê você? Cheirinho gostoso, aqui, espuma, spray, você. Cheirinho gostoso, agarradinho. Não é eu sou um baby com cheirinho prolongado. Vivo sempre, use muito, pague pouco. Alô, Grande Nossa Fera? É ela? Caraca, cara, a gente não se conhece ainda, mas eu tô te vendo aqui na revista, eu precisava te ligar pra dizer que você é muito linda, cara, muito linda. Obrigada. Como é que você sabia meu número? Não, sabia não. Sabia não, é que eu fui ligando, né? Fui ligando. Dá pra ligar muito no seu preço. Só 5 centavos, 1 minuto ou SMS. Ligue asterisco, mais 1003 e cadastro. Voltamos agora em definitivo, falando com imagens diretas do estádio Ramon Tawiti, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Estádio com capacidade para 35 mil pessoas. Todos os ingressos foram vendidos. Uma grande festa para a seleção brasileira. Quando ela chegou por lá, teve que sair no ônibus, do aeroporto. Tudo isso saiu no estádio, temperatura agradável na casa dos 25 graus. Já nós vamos conversar com o Mauro Naves e com o Hélio Faria, acompanhando o dia a dia. Muito se falou de que esse jogo teria sido uma iniciativa da Confederação Brasileira de Futebol, para que a arrecadação para a família do Kevin Espada, do menino que lamentavelmente morreu, também faz parte dos objetivos do jogo, mas é um jogo que já vinha sendo tratado há algum tempo, inclusive um jogo de volta no Brasil, porque serviria para os bolivianos. O objetivo inicial era a comemoração dos 50 anos da grande conquista da história do futebol boliviano, o sul-americano de 1963, com direito até uma vitória do Cruzeiro do Brasil por 5-4. Depois ele acabou sendo apressado para que a renda, a primeira parte dela, ela vai cobrir despesas de aluguel de estádio, impostos, despesas das duas seleções. O que sobrar? Uma parte vai para as famílias destes campeões de 63, e outra parte, então, para a família do menino Kevin Espada,
lamentavelmente, nessa última terrível tragédia do futebol, ainda no mês de fevereiro. Daqui a pouquinho nós vamos até mostrar mais exatamente como tudo isso aconteceu, mas deixando bem claro que a Lisboa já estava a princípio tratado e teve a sua data antecipada, apressada, para aproveitar, então, que de exemplo e que dê um alerta, fique na cabeça de cada um que vai ao estádio, de cada um que fala sobre futebol, de cada um que acompanha futebol, de futebol é um lugar de paz, é um lugar de festa, de esporte e jamais de violência, como um lugar de coração, como diz ali a torcedora brasileira. Voltamos já, daqui a pouquinho estaremos bem definitivo. Globo, a gente se liga em você. Neste sábado, depois de Salve Jorge, Morra Total. Logo depois, uma história emocionante, Pronta para Amar, filme inédito em Supercine. E ainda Serginho Groisman e seus convidados no Alta Agora. Oi, os carros de aqui na frente, é noite aqui. Não, a noite não, obrigado. Entra, eu tenho cara. É, Gabi? Por que você tá no meio da sala? Tem um monte de canais. Os quadros tem nome, todo mundo quer ver esse cara. Tá pedindo, Gabi, alta definição. Sim, amor. Agora fica de cima em casa, bem. Terror é na Sky, 46411, com vale no WhatsApp. Cai, você na frente sempre. Tá fácil pra ninguém, hein, companheiro? Tá ruim de você, cara. Eu não posso reclamar, não. Meu patrão deixa eu abastecer no posto de piranga e eu ganho quilômetros de vantagem. Eu troco por desconto no combustível e até passagem de avião. Mas tu anda com um avião desse do lado, né? E aí, Manu? Beleza? E aí? E abriu, valeu, fui! Ipiranga, um lugar completo, esperando por você. A Honda está com uma promoção que parece mentira. CG 125 fãs e CG 150 fãs. As motos mais vendidas do país. Essas sim são econômicas, têm melhor valor de revenda e um pós-venda que não te deixa na mão. O preço? Fã 125, entrada de 564, mais 48 de R$210. Fã 150, entrada de 714, mais 48 de R$260. Difícil de acreditar, né? Tanto quanto eu aqui, detector de mentiras. Que bom, Oi, amor. Eu fiz até um gol pra você. Isso aqui não é meu, não. Calma, meu amor. Sou eu, sou doutor. As ideias mais simples são as mais bacanas. Tipo um almoço delícia com 3 toques. Falei que não é uma ideia tipo... E a fruteira na porta? Típica ideia... eu nem falei. E tem também ideia tipo... nível 2. Botão 2. Que já é. Pra gente, ideia boa é assim. Refresca e umidifica o ar. Ou bem pensado, hein? Curso. Bem pensado. Um em cada 3 brasileiros já usa mão. Todo mundo pedindo a mão, quando tem até artista vindo comprar aqui na loja. Artista aqui na loja? Aqui na loja. Aqui na loja, tô te falando. Olha só, quer saber? O dia que vier um artista aqui na loja, eu saio dançando, rapaz. Amigo, me dá um desses tubos avanços aqui, por favor. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Prefira a marca de tubos e conexões que mais cresce no país. Bora! Amém. A marca da inovação. Amanco! Futebol 2013, oferecimento Coca-Cola. Vamos fazer a Copa de todo mundo. Itaú, apoiando as mudanças que mudam seu mundo. Brahma, imagina virar sócio e melhorar o futebol. Johnson & Johnson, Listerine, limpeza profunda, árido fresco. Vivo sempre, use muito seu pré, economizando sempre. E Volkswagen, 60 anos de inovação no Brasil. Muito bem, nós vamos voltando, então agora ficando com a parte esportiva. O Filipão não pôde convocar os jogadores que atuam no futebol europeu, porque não tivemos rodada de campeonato. Por exemplo, Kaká fez gol no jogo do Real Madrid. O Paris Saint-Germain está disputando, você vai ver quarta-feira, Paris Saint-Germain de Barcelona, ganhou 2-1, já abriu 7 pontos de vantagem no campeonato francês. Então não podia trazer jogadores que jogam na Europa. Traz jogadores brasileiros, vai mostrar uma seleção muito forte, mas o jogo vai ter alguns minutos, 10 minutos, parece, de atraso. Não tem nada a ver com os jogadores, não tem nada a ver com homenagem aos campeões de 63 da Bolívia, nada a ver com nenhuma espécie de homenagem. Mauro Naves, uma coisa muito mais, digamos assim, como eu poderia chamar? Bucólica. Ele disse,
O que aconteceu com o jogo atrasado, Orlando? Boa tarde, Galvão. Boa tarde, amigos da Globo. Talvez uma coisa mais bizarra. Aqui chove muito. Hoje já choveu. Ontem, a noite toda choveu. E aí tem muitas ruas aqui que ainda estão de terra. E o ônibus, ao sair do hotel, atolou. Aí se perdeu ali 20 minutos, meia hora. O ônibus que iria trazer a seleção brasileira para o estádio. Teve que buscar um micro-ônibus e tal. E aí foi esse transtorno todo. A seleção atrasou a chegada. E por isso atrasa o aquecimento. E o jogo será, portanto, com 10 minutos. Terá 10 minutos de atraso, Galvão. O estádio já está praticamente cheio, não sei exatamente quantos ingressos, a capacidade está 35 mil, mas se é para 35 mil, pelo menos 30 mil pessoas estão aqui. No olhômetro aqui, a gente tem ideia de que 60% sejam brasileiros que estejam aqui e 40% de bolivianos. A temperatura subiu um pouquinho, Galvão, nesse momento, 27 graus por aqui, jogo quente. Mas para aí é sempre uma temperatura agradável. E nós sabemos bem, Marlon, desde a 97, quando o Brasil permaneceu, nós fomos aí por um mês praticamente. O Brasil fez todos os jogos menos a final da Copa América de 97, aquela que lá na história, na Molina, os aliados vão ter que me apurar. Nós sabemos de 97, nós aprendemos que são milhares, dezenas de milhares de universitários brasileiros que vão em busca do ensino com parcelas mais baratas, um ensino menos custoso, principalmente numa universidade, uma faculdade de medicina, a maioria estudando medicina. Então a presença brasileira é sempre muito grande, Santa Cruz da Serra. Eric Faria, você acompanha a seleção da Bolívia e fica a pergunta. De tudo isso que se falou, do senhor Limberto, da dona Carola, que são os pais do Kevin Espada, professores, e parece que ele teria se sentido mal na história, não mal fisicamente, mal na história, teria sido convidado em cima da hora, e não, agora ninguém tem certeza se ele vai ao estádio ou não, é isso aí. Oi, Galvão, boa tarde a todos. Pois é, eles até, o pai do Kevin até esteve aqui em Santa Cruz de la Serra, participou de uma reunião com representantes da CBF, da Federação Boliviana, mas educadamente ele recusou o convite para vir aqui ao estádio para assistir a partida. Agora, Galvão, eu vou te fazer um convite a viajar 20 anos no tempo. 1993, a Bolívia impôs ao Brasil a primeira derrota na história brasileira em eliminatórias, e o técnico boliviano naquela ocasião chamava Javier Ascargorta, que é o mesmo técnico da seleção agora. Ele voltou para dirigir a Bolívia. E eu perguntei a ele, bons tempos, né? Ele falou, bons tempos, porque hoje a situação é muito difícil, a Bolívia está em penúltimo lugar nas eliminatórias, tá bom? Isso, inclusive, nós vamos dando nosso show do intervalo, porque esse jogo foi histórico. Foi a primeira vez que a seleção brasileira perdeu uma partida de eliminatória. Perdeu por 2-0, foi a primeira vez, não foi em Santa Cruz da Serra, foi no Hernando Filho Soacha, jogando na altitude de La Paz, a primeira vez que a seleção brasileira perdeu uma partida em eliminatória. Nós vamos ver isso no nosso show do intervalo, os times estão entrando em campo, vamos dar uma olhada nos times aí que vem chegando, para que a gente possa já ir fazendo a escalação dos dois times. Então vamos lá, começar. Pode ser um papo sair do banco de reserva, está vendo ali pelo número da camisa, né? Mas talvez tu não vendo aí os reservas, o técnico Filipão que está entrando. Vamos escalar rapidamente os times, porque aí a gente já fica à vontade para conversar com o Casagrande e com o Caio. Vamos lá começar pelo time da Bolívia. Vamos lá começando o escalão do time da Bolívia, para que depois a gente possa ver a escalação do Brasil, para que o Casagrande e o Caio possam falar. Aí você está vendo o goleiro Galarza, eles jogam com uma linha de 4 zagueiros, Bejarano, Centeno, Eguino e Marvin Bejarano. Depois tem Benzaga e Meleã, Arce e Gogô por aqui, Rojas e Campos, e quem está jogando por aqui, Marcelo Moreno, o técnico Javier Ascargorta, de origem basca. É o técnico que está vendo o time de arbitragem que está chegando. E vamos lá, a escalação da seleção brasileira. Vamos ver o time escalado pelo Filipão. Jefferson Goleiro, olha, que marcha. Todo mundo está aí lutando para ser convocado para a Câmara das Confederações. Jean, mais um jogado pela direita. Dedé e Hever, olha só, a figura do zagueiro. E André Santos. Depois nós vamos ter os volantes do Corinthians, do Raul. O Paulinho como segundo volante. A ligação é do Jadson, do São Paulo, do Ronaldinho, é o time grande fase
a grande fase do Atlético Mineiro, Leandro Damião na frente, com o Neymar, com esse time escalado pelo Filipão. Casagrande fica com a sensação de que vai querer sempre lá um jogo pela paz e pela amizade nos estádios. Isso é importante, isso é muito bacana. Aproveitar então um jogo que já estava mais ou menos previsto para a comemoração de 50 anos de título, e que se passa realmente esse tipo de movimentação. Paz e amizade, esporte, paz, amor, felicidade, é isso que a gente quer ver. É isso aí. Acima de tudo. Mas me parece também que o Filipão não vai nunca abrir mão de um centroavante de produção, né? Ele teria até escalado um passo no Neymar, ele botou o Leandro Damião. Isso aí é o modo que o Filipão gosta de jogar, sempre gostou, desde a época do Grêmio, centroavante e outro jogador de movimentação. Então ele não vai abrir mão dessa posição, e um jogador que está com muitas possibilidades de ser colocado para... Essa lista quem é? Eu espero, porque ele vem sendo colocado como volante, e hoje ele vai jogar como lateral. É um jogador que faz dupla função, pode jogar em outras posições, isso agrada o E eu Filipão. diria também o seguinte, o Dedé e o Heber estão brigando por uma vaga. Parece que o Felipão, o Thiago Silva, o Davi Luiz e o Dante. Então os dois brigam por uma vaga. Briga numa posição, mas eu acho que aquele que, pela escalação na lateral, assim, eu acho que o Jean está com 90% de possibilidade de ser convocado. Chega aqui, Caio, vem cá, vem conversar. O Voyeur por la Paz, que sempre seja assim. Um jogo pela paz e pela amizade nos estádios. Falamos então desse jogador de defesa, o Jean tem tudo para ser um terceiro goleiro. É um belo goleiro. Está jogando muito bem pelo Botafogo. Muito bem. Já foi valor da seleção. Falamos ainda da defesa. O André Santos poderia jogar? Vamos ver se nós vamos ter os times agora, para depois o Caio complementar. Vamos lá, vamos aos hinos nacionais, depois o Caio complementa. Pegamos aí a carona do locutor do estádio, momento então de escutar o Juiz Nacional da Bolívia.
Boliviano, o André teve a possibilidade de voltar à seleção, do meio campo para frente, quem você vê, com chance de aproveitar esses dois jogos, já que estamos no time, dia 24 em Belo Horizonte. Bom, eu gostaria de ver mais o Pato. Apesar dele estar no banco de reserva, voltou a jogar bem no Internacional, mas é um jogador de características muito parecidas com a do Fred. Aí você vai apostar no momento de cada um. Se você quisesse mudar um pouquinho o jeitão da seleção jogar, tirando essa referência, colocando um jogador que também sabe fazer gols, mas de mais movimentação, acho que esse cara poderia ser o Alexandre Pato. Eu estava esperando que ele jogasse, só como diz o Casagrande, é o jeito do futebol. Ele mexe ali atrás e ele tem sempre o centroavante de referência na posição de centroavante. Vamos esperar para ver como anda os times, vamos ver o trio de arbitragem. Vamos lá, para a escalação do trio de arbitragem, que tem a responsabilidade de dirigir este Bolívia e Brasil, jogo amistoso. A arbitragem do senhor Patrício